O irmão que trazemos hoje é o nosso grão-mestre Armando Assunção, que tem por missão a direção da maçonaria da Grande Loja no Distrito Federal. Possuidor de hábitos simples, porém seguro em suas ações. Trata-se de um grande maçom. É um privilégio tê-lo conosco. Cidadão brasileiro, obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco. Dessa vez eu estou aqui com o nosso sereníssimo grão-mestre, irmão Armando Assunção, querido amigo, grande administrador, tem feito muito por nossa grande loja. Inicialmente, grão-mestre, meu irmão Armando, quero parabenizá-lo pelo trabalho que você vem realizando na frente da nossa grande loja, especialmente e de uma maneira muito peculiar, a promoção que você vem realizando, promovendo a interação entre os diversos nichos, diversos setores da nossa grande loja, que são muitos, né? Algumas instituições pequenas que estão aglutinadas na nossa grande loja, e você vem reunindo e causando assim, um clima de amizade entre todos, não é? Reunindo cada um à sua maneira, e a gente fica muito satisfeito desse trabalho, a maneira como você também conduz a nossa grande loja. Meu irmão Armando Assunção, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Quem é você? Camussa, primeiro, agradecer a você pessoalmente, como pessoa, como irmão Ricardo Camussa, e segundo, pelo trabalho que você tem feito na Grande Inspetoria Litúrgica do Distrito Federal. Esse trabalho que você tem feito culmina exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos juntos, conversando, e você dando essa oportunidade de a gente poder falar um pouco da nossa grande loja. E aí eu digo, bom, muito obrigado por tudo. Essa parceria, ela tem que continuar e se perpetuar com relação a isso. Grande Loja Maçônica, Inspetoria Litúrgica, é um trabalho único e conjunto. Grande Lojas Paramaçônicas também é um trabalho único. Então nós preparamos os obreiros que vão entrar na Inspetoria Litúrgica. Esperamos prepará-los muito bem para que possamos ter uma inspetoria litúrgica tão boa quanto temos na nossa grande loja. Perfeito. Falando um pouco de mim, Camussa, é interessante, quando eu era funcionário, isso em 2000, da Terra Camp, a loja Abrigo do Cedro estava com uma dificuldade no lote, e o presidente falou, Armando, você tem como atender o pessoal da maçonaria que está chegando aí? Eu falei, eu entendo, o processo é esse, eu peguei o processo. E eu me lembro quando chegou a turma toda da Abrigo do Cedro. Sentamos lá, coisa e tal, e o Sérgio Camacho, que foi meu padrinho, que estava articulando a visita, enfim, resolvemos a situação da Abrigo do Cedro, da forma como foi feito, hoje eles estão muito bem instalados. E o Sérgio Camacho, logo em seguida, então, me chamou para ser maçom. E eu aceitei. Foi uma alegria muito grande, realmente o Sérgio Camacho é uma pessoa que eu gosto mais da conta. E fui ser obreiro da loja Mário Berg 19. E a loja estava passando umas dificuldades naquela época, e eu logo na terceira sessão fui ser secretário. E aí falei, tá bom. Secretário 1 ano, secretário 2 anos, a loja cresceu, logo em seguida foi ser tesoureiro, isso em 2002, 2003, né? E fui evoluindo, virei venerável mestre. E na época da Taguatinga tinha um interesse muito grande que tivesse um grão-mestre, eu lembro disso até hoje. E um fato peculiar que é interessante, que eu fui para uma sessão com uma aprendiz, uma reunião com uma aprendiz, das lojas de Taguatinga. E o aprendiz, estava lá os mestres, a turma toda, e o pessoal falou que tinha que ter um grão-mestre lá de Taguatinga. Eu falei, isso é muito bom, importante que a gente tenha isso, né? Em que pese que eu morava na Asa Sul. Eu frequentava Mário Berg, Taguatinga. Na época, a grande loja não tinha esse asfalto aqui de cima. E o nosso lote, você lembra, não era cercado, era até a parede. Exato. Era até a parede. E aí começaram a criticar o Edelcide, na época, que ele deixou que nós perdemos a parte do lote. Aí eu trabalhava na Terra Cap, sabia que aquilo na verdade não era um lote da Terra Cap, não era um lote da grande loja. Era invasão, né? Era uma invasão. Nós ocupávamos aquela área até para proteger a área.
Tanto é que a área é tão grande que até acampamento escoteiro fazia-se ali. E que o asfalto tinha sido subfaturado. Falei, não, pera, gente. Como é que vocês querem lançar um grão-mestre desse jeito? Com essas informações de vocês. Primeiro, o lote é da Terra Cap do Grande Loja. E decide simplesmente devolveu o lote de quem era direito. Segundo, o asfalto não foi subfaturado. Muito pelo contrário. Foi uma parceria que nós fizemos com a Secretaria de Obras, e a Secretaria de Obras, na obra, aproveitou e asfaltou o nosso lote. Então, desse jeito, a gente não vai conseguir evoluir. E a coisa foi aquele negócio todo. E, enfim, eu logo em seguida, o Juvenal foi grão-mestre e me convidou para ser secretário de Relações Interiores. Eu gostei da ideia, achei importante, e adotei um comportamento diferente. Eu ia nas lojas saber qual era o problema que as secretárias estavam tendo. E isso eu fui conhecer todas as lojas. Isso me faz lembrar, por exemplo, nós estamos hoje em uma campanha política da grande loja, as pessoas têm que conhecer as lojas. Elas têm que saber o que funciona, onde funciona a Braslândia, onde funciona a Santa Maria. Eles têm que conhecer as nossas lojas. Enfim, e nessa história eu comecei a conhecer todas as lojas e comecei a fazer todo esse processo. Logo em seguida, o Juvenal foi a campanha do Cassiano. Cassiano também me chamou para ser o grão-mestre adjunto. E eu achei por bem que o grão-mestre adjunto deveria ser o Paulo Silveira. Até para poder agregar um pouco mais. Né? E foi acatado, eu fui ser o primeiro grande vigilante da loja. Eu estou resumindo um pouco minha história, para não... Porque teve mais coisas aí no caminho. Enfim. E aí, fui o primeiro vigilante. Infelizmente, Paulo Silveira nos deixou. Foi por Oriente Eterno, muito cedo, inclusive. E eu, então, me candidatei ao grão-mestre adjunto. Então, foi a primeira campanha que eu fiz na grande loja. Fui eleito como adjunto. Logo em seguida, nós tínhamos a possibilidade de... Nós teríamos uma CMSB em Brasília. E eu combinei com o Cassiano o seguinte, sairia para secretário-geral da CMSB e o presidente da Assembleia da CMSB. Seria um fato único no Brasil. Onde nós teríamos o presidente e o secretário. Na capital brasileira. Na capital brasileira. Entendeu? E foi isso que foi feito. Então o Cassiano se candidatou, ganhou, eu como presidente, e tocamos durante um ano a CMSB. E logo em seguida, então, veio a reeleição. E na reeleição, na primeira eleição, teve a pandemia. Você lembra muito bem como é que foi. Foi muito difícil. Conseguimos vencer. Até hoje eu agradeço muito ao Marco Antônio pela ajuda que ele me deu, ao gabinete de crise que nós montamos aqui na grande loja, os projetos que nós fizemos. E, Camus, nós terminamos a pandemia com o mesmo número de obreiros que começamos. Ali foi pauleiro. Foi difícil. Inclusive, aquela campanha que você capitaneou das marmitas, aquilo ali ficou na história. Marmita Solidária foram 50 mil refeições durante a pandemia servidas. Não é fácil. Não. Foram 47 mil toneladas de alimentos que nós distribuímos. Nós montamos uma equipe fantástica, Camus, eu acho que foi muito interessante. E veio então a segunda eleição. Para minha alegria e a alegria da grande loja, Camus, nós não tivemos chapa disputando. Nós somos de consenso. Né? Isso une os irmãos. Une os irmãos. Ajuda a você fazer uma gestão. Né? Porque você não tem aquela divisão que teria numa eleição. Tá? Então, uniu bastante. Nós montamos uma equipe muito boa com relação a isso. A minha equipe, da equipe da grande loja, ela é responsável pelo sucesso que nós estamos tendo hoje. Sem essa equipe, eu não teria feito absolutamente nada. Pode ter certeza. Não, foi muito bom. Os bons momentos que vivemos, os ruins momentos que vivemos, mas a nossa união, o nosso trabalho, a dedicação dos irmãos que eles tiveram, foi fantástico. Todos. Consegui juntar todas as lojas. A Inspetoria Litúrgica trabalhou muito. O Braga trabalhou demais com a gente. Marco Antônio. Entendeu? Cassiano. O Carlos Romero, que estava com a gente na época. A turma trabalhou muito para isso. Então nós trabalhamos muito em conjunto. Então é mais ou menos essa assim, a evolução
Eu tenho dito aí que a grande loja é sábia quando ela se une aos sábios. Então o Marco Antônio é um deles. Braga, tantos mais aí que estão aí na nossa grande loja, são pessoas muito inteligentes, né? E a grande loja, sabendo usar, isso contamina, isso faz muito bem para a instituição e ela cresce, né? Aos olhos de todos. Você também incrementou, fez uma coisa assim, bem importante, que além das entidades que estão aglutinadas na nossa grande loja, você também expandiu, vamos dizer assim, a amizade, fortaleceu a amizade entre as diversas maçonarias, vamos dizer assim, o Grande Oriente, o GODEF, né? Até a própria Comab, você fortaleceu esse relacionamento e isso é muito bom para nossas instituições, vamos dizer assim, não apenas para uma, mas para todas as instituições, a maçonaria como um todo, né? O que você tem a aduzir? Eu tenho falado bastante, eu acho que a pergunta até que é interessante, até que a gente possa externar isso. Hoje nós temos somente 3 potências regulares: as grandes lojas, o Grande Oriente e as Comabs. Somente essas potências são regulares no nosso entendimento da CMI, da CMSB inclusive. Ok? Então no Brasil só temos essas potências. Esse fortalecimento ele é importante, primeiro, para que a gente possa até se proteger com relação a isso. Hoje a mídia negativa, ela tem mostrado muita coisa, que você ganha um relógio, se você pagar 10 mil, você vira maçom 33. Tá? Isso é um absurdo. Tá? Ainda tem tem pessoas que caem nessa história. Então isso não existe. A maçonaria, ela é regular, só são regulares no Brasil essas potências. Então nós temos nos unirmos para que possamos nos proteger com relação a isso. E esse entrosamento, essa ligação, ela é muito importante, que tem sido feito. Hoje em Brasília nós vivemos pacificamente muito bem com as outras 2 potências. Tá? Não resta a menor dúvida de que isso vai. E a nível Brasil, a nossa grande loja, ela vive um momento também muito bom com relação a isso. Nós temos um bom relacionamento a nível do Brasil, temos um respeito, somos protagonistas em alguns assuntos na maçonaria brasileira e na maçonaria mundial. Então, esse crescimento, esse fortalecimento entre as potências, tá, sólido, ele só tem fortalecido o crescimento da maçonaria brasileira a nível mundial. E isso é muito importante que continue acontecendo. Fato é que a gente encontra algumas barreiras, algumas dificuldades, inclusive uma coisa bastante interessante, que eu costumo dizer, que às vezes uma coisa negativa quando sai na mídia, eu recebo 200, 300 mensagens. Então, o que está acontecendo? Quando uma loja faz um projeto social, faz alguma atividade, faz uma ação conjunta, eu recebo 2, 3 mensagens dando parabéns por que aconteceu. Então essa cultura nós temos que começar a mudar e começar a externar realmente o que a maçonaria tem feito e faz de bem para a sociedade e para a comunidade. E a gente sozinho não consegue, se a gente se juntar fica bem mais fácil a gente conseguir fazer isso. Então essa política de boa vizinhança, ela é fundamental que continue acontecendo. Eu lembro quando eu cheguei aqui, a nossa grande loja era muito acanhada. Hoje a gente vê que a gente está com outra aparência, não apenas aparência, né, mas com outra motivação, né. A gente está vendo a nossa grande loja como uma potência maçônica da capital federal, como ela tem e deve ser, das pessoas que dirigem o nosso rito. O pessoal lá do Rio de Janeiro tem se esforçado bastante, são âncoras, né, na nossa instituição, né, realmente se portam como verdadeiros líderes perante os Supremos Conselhos de todo mundo, né. Tem sido muito bom o trabalho deles e isso já está reverberando em todas as unidades, em todas as atividades que fazem maçonaria, né. Então, meu irmão, parabéns, você vai bem, espero que você progrida na nossa instituição, você tem ideias muito boas, você tem se mostrado ser um grande líder para nós. Camussa, deixa eu lhe falar, na verdade eu fico muito feliz. Bom, o fato de você estar aqui com a gente, quer dizer, estar aqui comigo hoje, a gente está aqui conversando, batendo papo, como a gente tem feito várias vezes, na verdade isso não é a primeira vez, hoje é que está sendo, na verdade, registrado isso, fique claro exatamente isso, que
Por várias vezes ele já esteve aqui comigo para a gente tratar de assuntos da nossa ordem, da instituição, tanto da inspetoria quanto da grande loja. Esse reflexo, ele é muito bacana, porque ele reflete esses 5 anos, 6 anos que nós estamos juntos trabalhando. E tê-los aqui realmente é importante. Jorge Lins tem feito um bom trabalho na inspetoria litúrgica, sem sombra de dúvida, e você tem percebido isso pelo trabalho que vocês têm feito também na inspetoria litúrgica. Eu acho que isso é fundamental. E é esse conjunto que a gente precisa. Porque não adianta trabalhar só eu e a inspetoria litúrgica, tem que trabalhar nós, Jorge Lins, o Supremo Conselho, as grandes lojas, os grandes orientes. Nós temos que trabalhar juntos. Exato. Temos que estar com a mesma ideia, com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo. Né? Então, essa liderança é que nós temos que ter para que as coisas possam trabalhar, essa força trabalhe em conjunto com a gente. Cidadão brasileiro, muito obrigado. Você fique à vontade para você mandar a mensagem que você quiser. Não vou falar despedida, né? Mas Mas é mais ou menos isso. Fique à vontade. Camussa, eu vou aproveitar essa oportunidade realmente que vocês me deram, que você principalmente me deu, você como um amigo e como irmão, amigo de jornada de 5, 6, completando 6 anos de jornada, que é verdade eu estou há 6 como grão-mestre, mas há algum tempo como primeiro e grão-mestre junto. Eu aprendi muito com a maçonaria. Aprendi muito ser grão-mestre. Sendo grão-mestre eu aprendi bastante. Eu conheci as diferenças, pude trabalhar as vaidades, pude ajudar muita gente, muito irmão. Né? Errei, pode ser que eu tenha errado em alguma coisa, com certeza, que ninguém também acerta tudo, mas tudo que eu fiz foi de coração. Desde o meu primeiro dia, que cheguei aqui na grande loja como grão-mestre, o meu objetivo foi só um: unir a nossa ordem e trabalhar em prol dos irmãos. Consequentemente, em prol da família também. Então, eu saio da grande loja hoje com a sensação realmente do dever cumprido. Fiz meu trabalho, fiz com muita dedicação, muito amor, muito carinho. E tem uma coisa interessante, se tiver um tempinho, quando você entra na maçonaria, você pega um cargo de venerável mestre ou de grão-mestre, que equivale, você tem 100% do seu tempo. Do qual 40% você dedica à família, 30% você dedica ao seu lazer, e 70%, mais 30% você dedica ao seu trabalho. Quando você assume um grão-mestrado, você vai ter que arrumar desses 100% o tempo para a grande loja. E você tem que ter muita sabedoria da onde vai tirar isso, porque dos 40% da família você não pode tirar. Do seu trabalho você vai poder tirar quantos por cento para se dedicar aqui. E do seu lazer? Eu jogava tênis todo dia. Todo dia à noite eu estava na arte jogando tênis. Então você vai tirar da onde isso? Se você cair na besteira de tirar da família, você não vai conseguir fazer uma gestão da maçonaria e você vai acabar perdendo a família. Se você tirar do seu trabalho, você corre o risco de perder o emprego, porque você não está produzindo mais, porque você não está se dedicando como deveria estar. Então, da onde você vai tirar esse tempo para poder estar dentro da maçonaria para fazer uma gestão? Então, é importante que as pessoas percebam isso. Isso serve para venerável e serve para o próprio maçom que entrou. O aprendiz ele tem que saber da onde que ele vai tirar o tempo para se dedicar à maçonaria. E não pode prejudicar nenhum dos outros. Então, essa sabedoria, esse discernimento, essa inteligência, ele tem que ter. Porque senão, alguém vai sair prejudicado. Às vezes eu fico brincando lá em loja, nas nossas cerimônias, eu digo, vamos aproveitar e vamos tirar uma fotografia. Porque eu bato na tecla que as nossas cunhadas andam um pouco afastadas da gente. E eu digo, nós precisamos que elas estejam juntas. Aí veja só, eu tenho cerimônia no sábado à tarde, 15 horas. A pessoa passou de segunda a sexta trabalhando. O que ele vai fazer ainda? Como é que ele vai justificar? Eu digo, vamos tirar uma fotografia para a nossa cunhada saber que a gente estava aqui realmente trabalhando. A gente ia se fortalecer muito mais se a gente conseguisse voltar a trazer nossas cunhadas para o nosso ambiente
mesmo que seja após as nossas reuniões. Mano, obrigado. Eu que agradeço. Cidadão brasileiro, não esqueçam, toda sexta-feira temos um encontro marcado com os nossos irmãos, falando não apenas das nossas tradições, mas de outras coisas da nossa arte real. Obrigado a todos, até o próximo encontro.